Olá, chegou a hora, mais uma vez, nós estamos aqui com o Projeto Restaura, na Missão Caleb, para realizarmos mais um estudo bíblico, dentro, né, do estudo bíblico Jesus, Restaurador da Vida. Então, hoje nós vamos estar falando sobre Jesus e a oração. Todos sejam bem-vindos, que bom que você escolheu estar aqui neste momento para aprender um pouco mais da palavra do Senhor, para aprender sobre estudo bíblico também e para fortalecer a fé, para elevar o nosso conhecimento, para nos nutrir espiritualmente. Neste momento nós vamos ouvir o hino Restaura. Tu és a paz e o amor.
Olá, tudo bem? Chega mais perto. Estamos felizes porque estamos iniciando mais um tema da Palavra de Deus e hoje o nosso estudo com certeza será muito especial. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda também. Obrigado ao nosso instrutor bíblico, nossa instrutora bíblica, que está apoiando, ajudando, coordenando esse curso bíblico com você. Eu estou feliz em saber que você está estudando a Palavra de Deus e também eu sei que tem um pequeno grupo, sei que tem uma classe bíblica, eu sei que tem pessoas reunidas e pessoas sozinhas também. O importante é que estamos nesse momento preparados para estudar a Bíblia. E para isso eu convido você para uma oração. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado por esse momento em que vamos abrir a Tua Palavra, ilumina-nos e abençoa-nos agora, para que através do Espírito Santo possamos compreender a Tua Palavra e aceitá-la. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você sabe que uma das histórias mais impressionantes que nós temos notícia, que nós temos como registro, foi a história do famoso navio Titanic. No dia 14 de abril de 1912, esse famoso navio, ele partiu da Inglaterra para Nova York, Estados Unidos. Essa é uma história bem conhecida, correto? E em sua primeira viagem, fazendo essa primeira viagem, que era uma coisa extraordinária, sensacional, que todo mundo realmente esperava, foi noticiado no mundo inteiro. E de repente ninguém imaginava que aquela primeira viagem também seria a última. Por quê? Porque às 11h40 da noite, o pior aconteceu. O navio se chocou contra um bloco de gelo, um iceberg. E o resultado foi que abriu um enorme buraco no seu casco e ele começou a afundar lentamente. E era um baita de um navio. E estava totalmente cheio de pessoas. E de repente, aquele navio começa a afundar, e ele desapareceu nas águas do oceano. Mais de 1.500 pessoas morreram naquela noite. Que tragédia, que notícia horrível, não é verdade? Mas tem um detalhe, havia um coronel chamado Archibald Gracie. Esse coronel era um dos passageiros do Titanic. E a sua esposa o aguardava a milhares de quilômetros do local do acidente. Porém, naquela noite, a sua esposa não conseguia dormir, sentia uma angústia no peito, sentia algo estranho e ela começou a orar intensamente. E foi justamente naquela madrugada, de tanto que a esposa estava clamando e orando, foi que o seu esposo, o coronel, que também estava naquele acidente, estava naquele navio, de repente passa um bote salva-vidas. E ele, depois de nadar tanto, já estava cansado, já não tinha mais forças para continuar. Ele então se agarra naquele bote e ele é salvo. E depois, conversando com a esposa, eles descobriram que foi justamente no horário que a mulher estava orando que apareceu o bote salva-vidas. Que coisa, né? É isso mesmo. Quando a gente ora, Deus trabalha. Quando você clama, Deus age. Quando você confia, Deus faz milagres. Quando você fala com Deus, quando você confia nesse Deus e coloca tudo nas mãos dele, ele sempre vai trazer para você um salva-vidas, ou seja, uma salvação para a sua vida. Confia em Deus, confia na oração, ore sempre, sem cessar. Experimente o poder da oração. A oração que restaura, a oração que salva, a oração que te leva para mais perto de Jesus. Prepare o seu coração. Comece agora o estudo bíblico e daqui a pouco eu volto para participar com você mais um pouquinho. Oração, né? Hoje nós vamos estar falando, nós não, né? O pastor, o pastor vai estar passando para nós esse estudo bíblico, Jesus e a oração. Está conosco, né, mais uma vez, o nosso querido pastor Nilson. Pastor, seja bem-vindo. Nós vamos dar continuidade no final, né, após a palavra do pastor, a gente vai abrir para perguntas, dúvidas. Então, quem está aí com o seu caderninho, já fique atento para anotar. E se você tiver alguma pessoa que ainda não, né, que você tem planos de dar estudo bíblico e que não conseguiu começar ainda, ontem mesmo já enviei material para pessoas que disseram que não tinham começado. Então, eu vou enviar o estudo 1, o 2, o 3 e o 4, e vou enviar as gravações também com o pastor. Então, se você tiver
esse desejo, esse interesse de estar dando estudo bíblico e acha que não dá tempo, dá para enviar o material, sim, e você está podendo, né, ter essa oportunidade, e as pessoas também. Pastor, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, que Deus te use. Amém. Boa noite a todos aí. Boa noite, Miriam. Boa tarde, Flávia, né? Flávia está aqui pertinho, né? No mesmo continente. Então, Flávia, boa tarde. Boa noite aí, o Ricardo, já cumprimentei. A Sandra está aqui na área também. Seja bem-vinda, Sandra. Deus abençoe. Maria, irmã Maria, bem-vinda. A Dami, também a Líria está aqui também, esteve na semana passada, né? A Carolina, a Késia, Maria Deodete, a Sara, a Vanusa, a Neide, e mais irmãos aqui. Tem uma irmã que o nome aqui está como iPhone, né? Eu não sei como é que é o nome dela ainda. É uma irmã de óculos. Muito bom. Irma, o nome. Irmã? Irma. Irma. Oh, que legal. Bem-vinda, irmã Irma. Deus abençoe a senhora, viu? Muito bom Amém. estar juntos aqui para falar desse tema tão especial, né, tão maravilhoso, o tema da oração. E eu quero convidar vocês a gente fazer mais uma vez uma oração, né, pedir aí a direção de Deus, a sabedoria de Deus, para que a gente possa orar ao Senhor agora, nesse momento, tá bom? Vamos orar de novo? Pai eterno Deus, nosso Pai, nós te agradecemos de maneira muito especial, porque temos tido esse encontro semanal aqui, 2 vezes na semana, para podermos nos conectar mais e mais contigo e também com a tua palavra. Na verdade, estamos aqui em missão, Senhor. Muitos desses assuntos nós já os conhecemos, estamos relembrando, mas a ideia é que a gente possa relembrar para compartilharmos com mais pessoas por meio das redes sociais e dos nossos encontros também. Usa todos que aqui estão presentes, todas as irmãs participando, para que possamos ser instrumentos teus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, pessoal, nós vamos falar hoje sobre a oração é um dos temas mais impressionantes da Bíblia, especialmente quando você olha a oração no contexto do grande conflito entre o bem e o mal. A gente deve olhar para o tema da oração no contexto do grande conflito. Eu não vou provar para vocês que a oração tem poder e que a oração funciona, porque a Bíblia já faz isso. Eu acredito que todos nós aqui acreditamos no poder da oração. Então, nós vamos ver na Bíblia alguns pontos muito relevantes sobre a oração. O estudo apresenta de maneira reduzida, resumida, né, o tema da oração, o estudo que você vai receber, a Miriam vai enviar. No entanto, a oração é um tema muito mais abrangente na Bíblia inteira. Jejum, oração, comunhão com Deus, luta espiritual. E a Bíblia chega a revelar o que acontece quando nós oramos, especialmente quando Daniel estava orando pela libertação do povo ali em Babilônia, né? Daniel orava e ele clamava, e a Bíblia diz que Daniel orou por 21 dias e não vinha a resposta. Daniel tinha costume de orar e a resposta vir na hora, assim, muito rápido. E Daniel orava e o anjo já chegava tocando em Daniel, dizendo, Daniel, já vim te declarar que você é muito amado, eu vim te responder a oração. Mas nesse dia Daniel orou e passou 21 dias e não vinha a resposta. Daniel estranhou. E ele perseverou em oração. Ele não desistiu. Até que o anjo, 21 dias depois, 3 semanas depois, chegou para Daniel e disse assim, Daniel, no início da tua oração me veio a ordem para que eu pudesse vir responder a tua oração. Só que o príncipe da Pérsia me segurou por 21 dias. O anjo que veio responder a oração de Daniel, quando ele começou a orar, Deus deu a ordem para o anjo responder. Ia ser do mesmo jeito que as outras orações, no mesmo instante a resposta. Só que o príncipe da Pérsia, nesse contexto de Daniel, Daniel capítulo 10, é o próprio Satanás, que prendeu o anjo em alguma batalha cósmica no universo por 3 semanas, para que o anjo não fosse responder a oração de Daniel, para que o povo de Deus não fosse liberto de Babilônia, e a profecia dos 70 anos de cativeiro não se cumprisse. Então perceba, quando Satanás age para que as nossas orações não aconteçam, ele tem sempre um plano muito maior no contexto do grande conflito. Então, ele faz muito esforço para a gente não orar, e não ter conexão, não ter comunhão com Deus, porque quando a gente não ora, nós nos enfraquecemos mais e mais.
Deus não precisa das nossas orações. Deus não precisa que a gente ore. Na verdade, a gente ora porque a gente precisa dele. Quando a gente ora, a oração é o maior indício de que nós não estamos bem e de que nós precisamos de Deus, que a gente precisa do eterno. Bom, eu queria desafiar vocês aí a fazer o seguinte: no final, no final do estudo aqui, nós vamos ter um momento para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Foi muito bom no último tema, né, na terça-feira, que a gente conversou um pouco mais sobre o livre-arbítrio e tal. Foi excelente. É um tema que não se esgota, dá para a gente depois abrir aí em um outro estudo, depois de terminar essa série, né, só sobre esse tema específico do livre-arbítrio. Eu mandei até um vídeo para vocês, não sei se o vídeo complicou mais ou esclareceu, mas eu enviei ali para a Miriam e para a Flávia, depois ela vai compartilhar com vocês aí, sobre o tema da terça-feira. Mas, queridos, queria desafiar vocês a pensar em algum momento na vida de vocês que Deus respondeu uma oração assim de maneira muito clara, muito precisa. Pensa em alguma experiência que você orou e você sentiu Deus respondendo ali no mesmo instante a sua oração, de maneira rápida, ou no mesmo dia Deus respondeu aquela oração, tá? Então, isso vai ser no final. Vai guardando aí, vai pensando em algum momento que você orou e você quiser compartilhar com a gente, eu acho que vai nos fortalecer, tá bom? Você orou e Deus respondeu e você ficou assim, nossa, que bênção. Então, antes de entrar no texto bíblico, eu quero contar uma experiência que aconteceu esses dias comigo. Foi uma experiência muito forte. Eu, apesar de morar no Brasil, eu estou fazendo um doutorado em teologia na Andrews, a nossa universidade nos Estados Unidos. Esse já é o 4º ano, é o meu último ano. Todo ano eu fico um mês intensivo lá, estudando de manhã, à tarde e à noite. Então, é um programa que eles têm que você não precisa estar presencial o ano inteiro. Você faz só um mês intensivo e faz os requisitos de casa pela internet. E era o meu sonho me preparar melhor para o contexto de missão urbana, missão em grandes cidades, e eu estou fazendo esse doutorado na área de discipulado, liderança, treinamento de pessoas, preparo de pessoas para a missão. E a minha associação, minha conferência aqui, estava pagando 50% do meu doutorado. Como é em dólar, é um valor muito alto para um pastor distrital bancar mesmo os outros 50%. E a gente fez uma oração a Deus, porque veio a pandemia e a situação se agravou, e a nossa conferência aqui iria cortar os 50% que eles estavam me dando de mensalidade nos meus estudos. Ou seja, eu ia ficar com 100% das despesas em dólar para eu poder pagar. Então, era uma situação assim inimaginável para um pastor adventista conseguir bancar. E um pastor adventista, quando ele se prepara academicamente, ele não ganha um salário maior porque tem um mestrado, um doutorado. Não, na verdade, é mais para ter para poder servir melhor a igreja. Mas, em termos salariais, é a mesma coisa que todo pastor ganha no Brasil afora. Então, é mais para o serviço. E nós oramos a Deus, eu e a minha esposa. Fui na associação, eles me chamaram, comunicaram que iam cortar os meus 50%, né? E eu fiquei muito triste, assim, e pedi a eles que me dessem pelo menos um dia para eu poder, sem eles cortarem, né? Porque eles estavam preocupados assim, bom, se a gente te deixar estudar, você vai se endividar porque você tem que pagar os outros 50%. Então, nós vamos cortar os nossos 50% como conferência para você trancar seus estudos e não estudar mais, para não correr o risco de se endividar. E eu chamei a minha esposa, cheguei em casa e à noite eu não consegui dormir, nós fizemos uma oração e disse, Deus, o Senhor sabe que esses estudos não é para envaidecimento, não é para ganhar dinheiro, é para servir melhor a igreja e a missão. Eu não tenho 50% da mensalidade da Andrews. E a associação vai cortar os outros 50%. Então, eu queria pedir que o senhor entrasse com providência. E eu fiz essa oração 5 da manhã. Eu não dormi aquela noite. E 5 da manhã eu fiz essa oração. Peguei meu celular e enviei um e-mail para uma pessoa que eu nunca tinha conversado assim. Não é meu amigo, não me conhece, eu nunca tinha conversado. Mandei meu e-mail para um professor da Andrews, nos Estados Unidos. Eu pensei assim, eu só tinha aquele dia, aquela manhã para poder dar um retorno para a associação e dizer assim, olha, eu consegui
uma bênção, consegui uma bolsa e tal. Quando você envia um e-mail para um professor da Andrews, às vezes eles demoram semanas para responder, porque tem muitas ocupações. E eu enviei esse e-mail, fiz a oração com a minha esposa, de madrugada ali, e fiquei esperando. 7 da manhã, eu peguei no sono, 7 da manhã, minha esposa me acordou, e aí eu falei para ela, olha, eu enviei um e-mail 5 da manhã e tal, mas não tenho esperança, eu acho que a gente vai perder esse doutorado mesmo. Já estava no 3º ano do doutorado. Faltava um ano, só que no caso foi agora, esse ano. Esse é o último ano, né? E aí minha esposa disse assim, abre o celular, vê se ele respondeu o e-mail. Eu falei nada, eu mandei 5 da manhã, 7 da manhã, ele jamais vai responder um e-mail tão rápido. Eles não respondem os meus e-mails quando eu estou sobre conteúdo acadêmico, que eu estou buscando respostas, vão responder esse e-mail aqui. Mas ela insistiu, eu abri o celular. Queridos, queridas, quando eu abri o celular, esse professor tinha respondido o e-mail. Eu mandei assim um jornalzão, né, contando a história e tal, não sei o quê, que eu era o sonho, que eu não queria trancar os meus estudos e tal, e que era o último ano, e todo o esforço e o investimento. Ele respondeu mais ou menos assim, em 2 linhas, o e-mail. Nilson, fique tranquilo, porque nós vamos, como universidade, te dar 50% da tua bolsa. Fica tranquilo. Aí eu fiquei feliz da vida, né? Liguei para o meu presidente aqui da conferência e disse, olha, se vocês mantiverem os 50% de vocês, eu já consegui os meus 50%. A universidade vai financiar os 50% da minha anuidade, não é nem da mensalidade, é da anuidade. Aí eles tiveram que, como conferência, manter os 50% deles. Eu fiquei muito feliz porque eu fiz a oração 5 da manhã, quando foi 7 da manhã o e-mail estava respondido. Eu nunca tive uma oração, aliás, eu tive outra oração respondida assim, rápida. Mas eu só tive 2 que eu lembro agora, que foram muito rápidas assim. E uma dessas foi agora, recente. Na mesma semana, o mesmo professor me mandou um outro e-mail. Ele disse o seguinte, Nilson, nós analisamos melhor o seu pedido e ao invés de 50%, nós vamos te dar 100% da sua bolsa. Então, aquilo que a conferência vai te dar, você aproveita para usar, para pagar o que você já está devendo aqui na universidade. Eu falei, amém, louvado seja Deus. Queridos, hoje eles me dão 100% da bolsa, eles avaliaram as minhas médias e tal, enfim, isso tudo conta lá. Mas, acima de tudo, o poder da oração. No momento que a gente tinha chorado, com o coração quebrantado, colocamos a Deus o nosso desejo de continuar estudando para servir melhor a igreja, e por incrível que pareça, Deus respondeu no mesmo instante. Um e-mail enviado de um continente para o outro, o professor de madrugadinha lá, que é 1 hora de diferença só daqui, o lugar que eu estudo, ele respondeu. E aí, lembrou de alguma história onde Deus te respondeu também assim, de maneira um pouquinho rápida? Guarda aí para você contar no final, tá bom? Eu quero pedir que vocês possam me ajudar na leitura bíblica, tá certo? Então, vou pedir aqui, ó, a Sandra está com a Bíblia aí, Sandra? Sandra, abre a Bíblia, por gentileza, em Mateus 6:6, tá bom? A Sandra vai ler Mateus 6:6. A irmã, é irmã, né? A senhora está com a Bíblia, irmã? Se só tiver com a Bíblia, puder ler para a gente? Sim. A Sandra vai ler Mateus 6:6. A irmã vai ler João 14, 13 e 14. Tá bom? 13 e 14. Segure aí um Ok. pouquinho. Deixa só marcado aí, daqui a pouquinho a senhora lê. João 14, 13 e 14. Eu vou pegando na sequência aqui da minha tela. A Miriam vai ler para a gente Salmo 62, 8. Tá bom? Salmo 62, 8. A Flávia vai ler para a gente Atos 16, 25. Tá bom, Flávia? Atos 16, 25. Gravem bem o versículo aí, para eu não me perder aqui também, tá bom? Atos 16, 25, a Flávia. O Ricardo, se você estiver me ouvindo aí, se você puder ler também, aí você lê Daniel 6:10. Tá bom, Ricardo? Ricardo, Daniel 6:10. Eu estou indo na sequência da minha tela. Aí, a Líria, aqui, se vocês... pronto, vocês aqui
do celular da Líria aqui. Os jovens aí, né? Podem ler Daniel 9, versículo 4 e 5, tá bom? Daniel 9, verso 4 e verso 5. Pronto. E o último verso que a gente vai ler, a irmã Maria Ventrelha. Não sei se a irmã Maria está nos ouvindo. Irmã Maria, se você puder ler para a gente Mateus 7, 7 e 8. Tá bom? Então, vamos lá, todo mundo participando aí da... Pastor, saltou falta Timóteo 2:1, 1 Timóteo 2:1. Ah, é verdade, 1 Timóteo 2:1, bem lembrado. Então, vou pedir aqui para Carolina ler 1 Timóteo 2:1, tá bom, Carolina? Vamos lá, vou mexer aqui com a Carolina, que ela está bem quietinha com a telinha apagada aqui, ó. Vamos lá, Carolina. Então, vamos lá, começando, tá bom? Começando com a Sandra, Mateus 6, verso 6, Sandra, por gentileza. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Alguns pontos importantes sobre esse verso que a Sandra leu. A oração, ela deve ser uma comunhão particular com Deus. Você entra no seu quarto, ora em secreto, e ele que ouve também em secreto te recompensará. Quando você está no seu quarto, Ellen White mesmo comenta que a sua oração, se você estiver longe de ouvidos curiosos, o ideal seria que a gente orasse em voz alta. Não tem problema a gente orar em pensamento, não tem problema. Mas se você estiver sozinho, no seu quarto, longe de ouvidos curiosos e tal, quando você ora em voz alta, você consegue manter uma linha de raciocínio muito mais lógica e você não se perde na oração. Já aconteceu muitas vezes da gente estar com sono e começar a orar e daqui a pouquinho você está pensando em outra coisa que não tem nada a ver com a oração. Comigo já aconteceu. Às vezes você se dispersa no seu pensamento. Mas quando você ora em voz alta, você consegue ter uma linha de raciocínio melhor e dificilmente você se perde. Tá? Então pode orar de maneira silenciosa, mas em voz alta. Também é bom. Desde que você esteja longe de ouvidos curiosos, vamos dizer assim. A oração em voz alta, você precisa estar também ali no seu ambiente, no seu lugar secreto de oração. Vamos lá, João 14, 13 e 14. Sou eu, né? Isso. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha só que maravilhoso. Pessoal, sabe aquele filho ou aquela filha que ele está tão conectado contigo, como um pai, como mãe, que quando ele te pede uma coisa, aí você diz, nossa, já vem o meu filho, eu não consigo dizer não para esse meu filho ou para essa minha filha. Porque ele só pede coisa, ele está tão conectado com o teu coração, com a tua mente, que ele só pede coisas que está de acordo com a tua vontade como pai ou como mãe. E quando você só pede coisas que está de acordo com a vontade do pai e da mãe, a resposta sempre será sim. Isso é extraordinário. Então, quando você está tão conectado com Deus, em suas orações você só vai pedir coisas que têm a ver com aquilo que Deus quer te dar. É por isso que Jesus disse assim, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. É importante esclarecer, porque eu já pedi tanta coisa no nome de Jesus, e nem tudo que eu pedi no nome de Jesus, ele me deu. Então, significa que eu não pedi conforme a vontade dele. Significa que eu pedi alguma coisa que não era para aquele momento que Deus iria me conceder. É tipo assim, espera um pouco, Nilson, não é o momento agora. Às vezes a gente diz isso para os nossos filhos. Ou às vezes a gente diz simplesmente não. Isso aí, definitivamente não. Fora de cogitação. Agora, quando você está muito conectado com Deus, você só vai pedir coisa que está de acordo com a vontade dele e tudo quanto você pedir, ele vai te dar. Vamos lá. Salmo 62, 8. Miriam. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Uau, olha que verso extraordinário, Miriam. Obrigado. Esse verso está dizendo o seguinte, rasga o coração perante Deus. É na oração que você vai abrir mesmo e ser sincero. É por isso que ela deve ser num local particular,
A oração pública, irmãos, ó, vocês que são líderes de igreja, que participam de pequeno grupo, que faz visitação nos lares, são convidados às vezes para orar lá na frente da igreja, não permita que sua oração passe de 1 minuto lá na frente. Irmãos, literalmente, uma vez eu convidei alguém para orar na igreja, e a oração dele já estava chegando a 9 minutos de joelho, num culto de sábado, que ninguém aguentava mais. Ninguém conseguia mais se concentrar na oração. A oração pública, diz Ellen White, deve ser objetiva, ao ponto e não pode ser demorada, quando você vai orar em público. Então, você vai direto ao ponto, objetivo. Agora, a oração particular, não. A oração particular, você pode se demorar sem preocupação. Mas quando alguém vai orar em público e começa a demorar muito, as crianças se dispersam, os adultos se dispersam, até os idosos se dispersam, todo mundo se desconecta da oração. Então, a oração pública, oriente aí na sua igreja, eu creio que os pastores já falam isso, não pode ser demorada. Tem que ser bem ao ponto, no máximo aí 30 segundos, 1 minuto, direto ao ponto. Oração particular é diferente. Vamos lá. 1 Timóteo 2:1. Quem foi que ficou, que eu acabei esquecendo agora? Maria foi? Sim. 1 Timóteo 2:1. Isso, Carolina. Vamos lá. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Uau, muito bom. Então, a Bíblia nos orienta a usarmos a prática da oração, da súplica, da ação de graça em favor das pessoas. A Bíblia está ensinando a gente a orar de maneira intercessória. Não orar apenas por nós, orar pelos outros. Lembra que a Bíblia diz lá no livro de Jó, lá no final do livro de Jó, mudou o Senhor a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos? Olha que verso poderoso esse. Jó esqueceu de si mesmo e estava orando pelos amigos, e a Bíblia diz, o Senhor mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. A oração intercessória tem muito poder. Então, vamos orar pelos nossos amigos, pelas pessoas, até mesmo por quem nos persegue. Vamos orar por todos. Atos 16, 25. Quem é agora? Sou eu. Pronto, claro. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Sensacional. Orar não só quando as coisas estão boas, mas Paulo e Silas oravam na prisão. As coisas não estavam tão boas, mas eles estavam em oração ali, fazendo oração, louvando a Deus, e você já sabe o que aconteceu, né? Milagres acontecem. Irmãos, tem coisas que só irão acontecer em resposta à oração da fé. Se você não orar, não vai acontecer. Só acontece em resposta à oração da fé. Daniel 6:10. Quem ficou com Daniel 6:10? Sou eu, pastor. Pronto, vamos lá. Vamos lá. Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes ao dia. Uau, que legal, Ricardo. Obrigado aí, cara. Obrigado. Essa oração de Daniel, queridos, tem um contexto. É bom vocês observarem esse contexto. Sabe por quê? Era um contexto de grande conflito, um soberano mundial, um líder político mundial ali. No caso, em Daniel capítulo 6, já eram os medos e os persas que estavam no governo mundial. Emite um decreto de morte. Todo mundo tinha que orar ao imperador, ao rei. Só que Daniel foi lá para o seu apartamentozinho, como de costume, com a janelinha aberta, ele se ajoelhou e orou, como ele fazia todos os dias. Daniel não se intimidou pelo decreto do rei, porque quando a gente ora, a gente está entregando nossas vidas de maneira tão total nas mãos de Deus, que a nossa vida mesmo a gente esquece, porque a gente está conectado na vida de Deus. Daniel não se importou com a sua vida. O decreto de morte foi cumprido e ele foi lançado na cova dos leões. Era para ele ser despedaçado. Mas o Senhor Deus enviou seus anjos e fechou a boca dos leões. Veja,
Havia um decreto de morte. O decreto dizia que deveria transgredir a lei de Deus e adorar uma outra pessoa que não fosse a Deus. O decreto era contra os 10 mandamentos e havia ali uma execução do decreto. E Deus fez um livramento miraculoso. Daniel passou a noite em oração e Deus fez um milagre. Eu gosto demais dessa história. Daniel 9, verso 4 e verso 5. Quem é que vai ler para nós? Sou eu, pastor. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Uau, uau. Texto poderoso da palavra de Deus aí, ó. A história de Daniel tem muitas lições, né, sobre a oração. Daniel é um livro extraordinário. Se você ler o capítulo 10, você vai ficar arrepiado do livro de Daniel, mostrando o que acontece nos bastidores quando a gente ora, né? E por último aqui, ó, Mateus 7, versos 7 e 8. Quem ficou com esse verso? Aqui, pastor Maria. Olá. Ah, Maria. Pastor, eu não sou brasileira, mas eu vou dar meu melhor para ler, tá bom? Bem-vinda, Maria. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrirá-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-lhe-se-á. Obrigado, Maria. Qual a sua nacionalidade? Sou de qual país? italiana, alemã, mas faço a tradução na igreja de Colônia. Uau, que legal. Fala muito bem o português, viu? Parabéns. Eu tenho o dom de falar, mas não sei escrever, mas mesmo assim eu leio a Bíblia em português e estou aprendendo mais e mais com vocês. Que legal, que legal. Muito bom, fala muito bem. Louvado Obrigada. seja Deus aí, Deus te use, né, nesse ministério, né, com esses dons que Amém. Deus tem te dado. Amém. Maravilha, queridos, olha, a palavra de Deus é maravilhosa. Se você pedir, Deus vai dar. Se você bater, Ele vai abrir. Então não tem muito mistério, não. A oração é isso aí, ó. Então, a oração, ela abre as janelas do céu e faz Deus assim, Deus derrama sobre os seus filhos bênçãos sem medida. Pessoal, antes de encerrar aqui a nossa reflexão sobre a oração, tá? A liçãozinha vai trazer mais alguns versos, mas eu queria acrescentar algo muito importante sobre a prática da oração. A gente ouviu aqui alguns fundamentos bíblicos sobre a oração, mas como na prática eu posso conseguir ficar mais tempo na presença de Deus? Porque, sinceramente, às vezes a gente começa a orar e 1 minuto depois acabou o assunto, 2 minutos, 3. Você já experimentou tirar pedidos de oração da sua oração? Já experimentou orar sem fazer pedidos de oração? Quando você estiver orando? É desafiador, porque muitas vezes a nossa oração se baseia só em pedir, 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 pedir. Então, se você tira pedidos, só sobra uma conversa com Deus. Você não conversa com um amigo seu, um verdadeiro amigo seu, você não conversa só pedindo, pedindo. O Ricardo disse que já fez esse exercício, né? De orar sem fazer só pedidos. Com os amigos da gente, a gente conversa de tudo. A gente não fica só pedindo para os amigos, pedindo coisas para eles. Fica uma conversa chata. E a oração a Deus, diz Ellen White, é uma conversa como se a gente estivesse conversando com o nosso amigo, né? Ricardo já teve a experiência no final. Aí, Ricardo, se você quiser compartilhar com a gente essa experiência em maneira breve, já guarda aí para falar no final, tá bom? Pessoal, deixa eu compartilhar rapidamente com vocês aqui uma parte prática da oração. A gente tem alguns minutos ainda, tá? Eu não quero me alongar, porque eu queria dedicar mais tempo no final para a gente ouvir um pouquinho vocês aí, de maneira breve, aí sobre a oração. Vocês estão enxergando aqui a minha tela, não estão? Está dando para ver, né? Sim. Sim, ok. Então, veja. Vocês estão vendo aqui o santuário, não é isso? Eu até mandei um tempo desse, eu não sei se foi para essa igreja aqui, eu fico confuso qual a igreja que eu estou falando, aí de Londres. Mas eu mandei uma vez um vídeo sobre o santuário, falei sobre esse assunto. Mas eu queria fazer de maneira resumida aqui para vocês,
alguns passos importantes que a gente pode usar a configuração do santuário para a gente orar. Por exemplo, vocês estão vendo nessa figura aqui que o santuário era dividido em 3 partes. Tinha o pátio, aí dentro desse tabernáculo aqui, tinha 2 partes. O lugar santo, está aqui no número 4, 5 e 6 aqui de vermelho, ó, e o lugar santíssimo, além do véu, no número 6, tá bom? Então, o número 1 e o número 2 era o pátio. Número 3, 4 e 5, aqui lugar santo, e depois o lugar santíssimo. No pátio tinham 2 móveis, o altar de sacrifício do cordeirinho e uma pia, que tinha água para se lavar. Todos os símbolos do santuário indicam a Cristo, certo? Até as portas que ligavam aqui esse tabernáculo. A porta de entrada se chamava Caminho, a porta do pátio para o lugar santo se chamava Verdade, e a porta do santo para o Santíssimo, Vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz ao seu santuário. É maravilhoso. Nós não vamos estudar hoje sobre o santuário como um todo. Mas aqui, no pátio, imagina você fazendo uma caminhada pelo santuário, e quando você chega aqui diante do altar de sacrifício, depois, na sua oração ali, você começa exaltando o nome de Deus, falando dos atributos maravilhosos do Senhor. Aí você agora chega aqui no pátio, no altar de sacrifício. Aí você diz assim para Deus, assim, Deus, eu quero confessar aqui todos os meus pecados. Porque era isso que o pecador fazia lá em Israel, no antigo santuário. Ele confessava os pecados aqui no altar. O cordeirinho era morto, o sacerdote fazia todo o ritual. Então, aqui, imagina você confessando todos os teus pecados para Deus nominalmente. Tenta se lembrar dos pecados e vai confessando para Deus. Aí aqui você já passa um tempinho na presença. Aí digamos que você continua caminhando e chega aqui na pia. Aí você vai dizer assim, Senhor, existem pecados que ficaram só na minha mente, eu não os pratiquei, mas está na mente. É pecado do mesmo jeito. Lava a minha mente, Senhor. O Senhor Jesus é a água da vida, lava os meus pensamentos, lava a minha mente. Então, aqui você já pode conversar com Deus no sentido de purificar a mente, os propósitos, né, o coração. Aí você entra aqui no lugar santo. No lugar santo você vai encontrar a mesa dos pães, o castiçal e um altar de incenso. Era na mesa que Jesus se assentava com os pecadores. E na mesa os pecadores abriam o coração para Jesus. Porque normalmente na mesa você derruba as suas barreiras. Quando você está se alimentando, comendo com alguém, você derruba as barreiras e você abre o coração. A mesa aqui simboliza Jesus como se fosse o seu psicólogo, o seu psiquiatra. Aqui você vai contar tudo da sua vida para Jesus. Teus traumas de infância, tuas dores, tuas lutas, tuas angústias, tuas alegrias. Lembrando que Jesus é o pão da vida também, então aqui na mesa ele vai te alimentar. Vai te ouvir e vai te alimentar. Então aqui nesse número 4, você vai abrir, falar tudo para Jesus. O número 3 aqui, o castiçal, eram luzes que ficavam acesas no santuário 24 horas por dia. O que mantinha essas luzes acesas? Sabe, Maria? Havia um combustível para essa luz ficar acesa, era o azeite. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. Perceba que o azeite não aparece aqui nesse castiçal, mas o fogo aparece. Então, assim é a obra do Espírito Santo. Ele faz um trabalho em nós para que a luz de Cristo brilhe por meio de nós. Então, aqui você pede o batismo com o Espírito Santo, nesse número 3. Você ora a Deus pedindo o batismo com o Espírito Santo diário. Aqui no altar de incenso, no número 5, ainda no lugar santo, aqui eram as orações de Israel que subiam ao céu. Aqui você vai orar e interceder. Aí você pega a sua agendinha com os pedidos de oração que os irmãos fazem, os nomes ali. Aí você ora por todos os pedidos de oração, por todos os nomes, todas as famílias, por pessoas amigas. Se você tiver alguma pessoa que não gosta de você, você ora por ela, amigos, inimigos, enfim, por todos. E por último aqui, ó, no número 6, lugar santíssimo, tinha a Arca da Aliança com a tábua dos 10 mandamentos dentro, o cajado de Arão que floresceu e o maná. Então, os 10 mandamentos simboliza, aqui você vai pedir, Deus, a tua aliança está dentro desse lugar. Renova a tua aliança comigo, Senhor. Eu quebrei a tua aliança, eu quebrei os mandamentos. Me ajuda
para que eu possa renovar minha aliança com o Senhor. O maná significa a provisão de Deus. Aqui você agradece porque Deus não tem deixado faltar nada para a tua vida. E o cajado de Arão que floresceu simboliza que Deus separou Arão para o sacerdócio, para o ministério, para usar os seus dons para edificar pessoas. E aí você pede e coloca os seus dons nas mãos de Deus e pede para que Deus te use. E por fim tinha um Shekinah que se manifestava na tampa da arca entre os querubins, era a glória visível de Deus. Peça para que Deus possa iluminar e manifestar o Shekinah dele na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Pronto. Esses aí são os passos da oração do santuário. Eu sei que já vocês ouviram isso na sala 57, mas a gente aprende por repetição. Então foi bom aí a gente repetir um pouquinho para você lembrar do passo a passo da oração do santuário e aí você passar mais tempo na presença de Deus. Seguindo esse roteiro, você dificilmente vai se perder na linha de raciocínio e vai conseguir ficar bastante tempo na presença do nosso eterno Deus. Amém? Então, que Deus seja louvado aí e engrandecido, porque a oração tem poder e ela muda a história. E eu queria ouvir de maneira assim muito breve, bem pontual, uma oração que você lembra que você fez a oração e Deus respondeu naquele mesmo instante ali, ou naquele mesmo dia, ou naquela mesma semana, quem sabe, você orou e Deus deu uma resposta assim que você ficou surpreso. Tem alguém que quer começar contando aí a sua história? O Ricardo disse que queria falar um pouquinho da experiência, né? Fala aí, Ricardo, para a gente. Abre o caminho aí. Eu posso começar, pastor. Uma das orações minhas foi, no meu trabalho, eu trabalho como se fosse por comissão, certo? Então, naquele momento, eu estava precisando de um trabalho para me bater a meta, e eu estava voltando de uma viagem minha, e naquele momento eu comecei a pedir a Deus, né, que me mandasse um trabalho para me poder encerrar o dia tranquilo, feliz, né? E não deu 20 minutos, assim, o trabalho exatamente que eu estava pedindo me apareceu, e naquele momento eu fui atendido a minha oração. E ainda eu conversei com a minha esposa logo em seguida e falei a respeito. E ela falou, nossa, como Deus é maravilhoso, sabe? Porque como a gente trabalha comissionado, sabe como que é, né? Você depende da sua produção para poder fazer, né, o seu salário ali, digamos assim. E a outra experiência, pastor, é sobre falar com Deus. Tivemos ano passado, acho que foi na segunda ou terceira campanha do Restaura Homens, que o pastor Vinícius ensinou, né, para os homens como falar, orar e ouvir a voz de Deus, em 3 reuniões. Em uma reunião dele foi falado disso, de como você conversar com Deus como se fosse um amigo, e não pedir nada. E confesso que nos primeiros dias foi bem difícil, bem complicado, porque você não tem, assim, digamos assim, intimidade, né? Não fala assim, Deus, meu dia foi bom, obrigado. Já agradeceu, sabe? Então, naquele momento ali, eu comecei a praticar. Ele falou assim, passa em torno de 20 minutos conversando. Então, você agradece, mas não pede nada em troca, só converse. E eu passei, assim, aquela semana toda conversando com Deus como se fosse o meu amigo. Eu trabalho de moto, então é o tempo todo, sabe? Até hoje eu tenho esse costume, às vezes começo a conversar quando o dia está muito bonito, ensolarado, chuvoso. Hoje eu tive uma viagem para fora daqui de Londres e no meio do caminho fui ouvindo uns louvores e olhando para o céu e agradecendo, sabe? Conversando com Deus. É uma experiência maravilhosa, eu aconselho, faça isso, que é maravilhoso. É um resumão. Ô, Ricardo, valeu. Nossa, que bom você compartilhar aí com a gente, porque a oração tem que ser isso, ela tem que... Às vezes as pessoas ficam escolhendo as palavras mais difíceis para falar com Deus, né? As palavras mais rebuscadas e tal. A oração é uma conversa com Deus como um amigo, é você contemplar ali, como você disse, na natureza, tá observando, tá agradecendo. Que maravilha, né? Você orou e 20 minutos depois veio a resposta, 20 minutos, né? Pastor. E outra coisa, só aproveitando aqui, até eu não acompanhei qual seria o tema de hoje, e hoje eu saí de casa com o tema de oração. Preciso orar mais, preciso agradecer mais a Deus, e nenhuma das orações minhas foi somente agradecimento. Eu falei, não quero pedir nada, só quero agradecer pelo que eu tenho.
E toda manhã eu leio uma meditação diária, que se chama desse livro aqui, ó, Até que Ele Volte. Acho que é muito conhecido por muita gente, né? E, a de ontem foi essa aqui, não sei se conseguem ver. A vida de oração de Jesus. Exatamente. E nela fala que Jesus orava em momentos de decisões ou crises. Então, ele passava a noite orando, sempre antes de uma grande decisão, ou quando ele estava em crise, ele se afastava e orava. E esse é o conselho que ele deixa para a gente, né? Orar sem cessar. Inclusive, quando ele foi escolher os 12 homens que iriam dar continuidade ao trabalho dele e mudar a história, ele passou a noite em oração, né? Foi a oração mais longa dele, João 17. João 17. Fantástico. Muito bom. Obrigado, Ricardo, pela tua participação. Quem mais quer compartilhar com a gente aí a sua experiência de oração com Deus? Eu posso. Sandra? Não foi numa situação assim muito boa, mas foi uma das vezes que até hoje eu nunca mais me esqueço, no qual eu realmente, não só a resposta de Deus, mas eu senti completamente a Deus e até hoje nunca mais consegui ter essa percepção. E isso ficou muito marcado. Foi numa situação da minha vida em que eu deparei-me com uma situação no qual eu não vou desenvolver mais porque estão outras pessoas em questão. Foi uma dor muito grande no meu peito, algo tão estrondoso que eu não aguentava. Eu não aguentava, era uma dor em que eu entrei no meu quarto e atirei-me para o chão e disse: Senhor, já não aguento mais. Se esta dor continuar assim, então leva-me, porque eu não quero mais suportar essa dor, eu preciso da morte, então não quero mais. Sufocava-me e eu não estou a aguentar. Liberta-me, salva-me neste momento, porque essa dor vai me fazer morrer. E eu lembro-me perfeitamente que, passado uns segundos, algo me envolveu tão forte, tão forte, tão forte, que eu não tenho palavras para explicar. Não tenho palavras para explicar em que eu, naquele momento, eu fui abraçada por Deus. E foi uma sensação tão grande, que marcou-me, que até hoje eu nunca mais esqueço e nunca mais vou esquecer. E isso fez com que foi na dor, foi nesse processo que até hoje, já lá vão 3 anos que eu estou a recuperar, em que eu desenvolvi isso, essa vontade de falar com Deus, de falar como falasse como uma amiga. E então foi a partir daí que eu desenvolvi, que eu até digo às vezes: Senhor, desculpa, porque acho que também isso não é maneira já de falar contigo. Porque há momentos assim que eu, quando me dou conta, eu estou a falar com Deus como se eu estivesse a falar com a minha mãe ou com uma irmã. A gente, no meio daquelas conversas, diz uma brincadeira, diz algo assim, não é? E então foi a partir daí, acho, essa experiência vale a pena. Infelizmente foi em situações assim, mas eu sou grata a Deus, porque foi nessas situações assim em que eu aprendi. Uma das outras situações também que nunca me esqueço, eu já fui adventista, depois eu separei-me, eu estive afastada da igreja por volta de 28 anos, 27 anos, que eu estive afastada da igreja. E lembro de uma situação que eu saio da discoteca e entro no carro de uma pessoa que eu já conhecia, e no trajeto de levar-me a casa eu percebo naquela situação aquele rapaz ia ter um ato diferente, algo que eu não estava à espera. Eu lembro-me que naquela situação, mesmo afastada, em pensamentos, e eu digo: Senhor, salva-me. E em segundos ele para o carro e diz: então sai. E eu saí, e eu agradeci e segui. E então são assim, tenho momentos assim da minha vida, como eu tive muito tempo afastada da igreja, e no qual eu ouvia na minha infância: onde está o pecado, Deus não entra, onde está o coisa, Deus não vai.
E eu, por minha experiência, eu sou a prova que Deus está. Deus está, Deus vai a qualquer lugar para resgatar um filho dele, seja em que lugar foi. Tem, assim, várias situações, flashes, assim que a minha memória foi um pouco... E então eu tenho, assim, flashes, mas lembro-me em cada situação da minha vida em que eu pedi estas orações rápidas em pensamento de me livrar e de me salvar, em que Deus atuou na minha vida. Então eu sou muito grata a Deus, sou muito grata a Deus por isso. Fantástico, fantástico, Sandra. Obrigado por compartilhar aí uma parte do teu momento com Deus, da tua intimidade com o Senhor. Realmente faz toda a diferença, porque nos motiva também a buscarmos mais e mais. Eu gostei do que você falou, Sandra, de que não existe barreiras para que Deus possa entrar. Algumas pessoas já pregaram no passado que, de fato, em alguns lugares, você entra, mas teu anjo fica. Você entra ali, mas o teu anjo não vai, ou Deus não entra naquele lugar. Se ele entrou nesse planeta Terra, contaminado pelo pecado, só tem maldade, ele entra em qualquer lugar, até no nosso coração. Ele pode entrar também, né? Quantas pessoas Deus não tem resgatado lá no meio dos bares, das festas, né? Dos lugares, das sarjetas da vida, né? Teve um músico famoso do Brasil, eu vi o testemunho dele hoje, de manhã, um músico muito famoso, muito rico. Ele estava num motel, embriagado, drogado, sem muita noção. Ele ia morrer, porque ele já vinha com seus vícios e tal. E ele diz assim que, num dado momento, naquele motel ali, ele fez uma oração de clamor. Ele disse: Senhor Jesus, me liberta. Ele diz que no mesmo instante, ele sentiu Deus arrebatando a vida dele ali, ouvindo a oração, e ele se levantou e ele saiu daquele motel tendo certeza de que Jesus tinha transformado ele. Ele diz que faz 20 anos que ele não coloca uma bebida na boca, uma droga na boca, que não tem mais aquela vida que ele tinha. E a oração dele foi respondida dentro daquele lugar, quando ele estava drogado. Então, realmente, Deus, ele nos surpreende. A Líria, você quer falar? Pode compartilhar com a gente aí, abre o teu áudio. Boa noite a todos mais uma vez. Várias orações contidas, que o Senhor me ajuda tanto, eu estou tão várias situações, pastor, não daqui. Eu tive meu filho que eu caí na porta, fica meu filho corpo, Senhor ajuda. Eu estava nadando com muita força, porque a força da água é muito pesada. E ele era pequenininho, devia ter 3 anos, 3 a 4 anos. Eu senti nesse dia o Espírito Santo a mover-me. Eu acordei nesta manhã, o Espírito Santo tirou-me do quarto. Eu dizia, mas era uma força que eu não conseguia lutar com essa força. Ele arrancou-me do quarto, ele levou-me para a sala. Eu fui para a sala, pronto, vou ficar na sala. Na sala eu não quis que eu ficasse. Ele me levou a um ponto em que eu vi meu filho cair à porta. Ele caiu à porta, eu fiquei tão calma, ele me deu tanta calmaria. Eu olhei para ele, caiu, olhei para a porta, eu entrei na porta. Eu ainda pensei, eu acho que não deve ser tão fundo. Ele começa o caminho todo medroso. Quando eu entro e sinto para aquilo é fundo, eu assusto-me. E eu entro no momento em que ele sai para fora d'água, bate os bracinhos e volta a entrar dentro da água. Eu entro lá para dentro, procuro a ele lá embaixo, pego assim na perna, vou subindo com os braços e seguro-me pelos sovacos, levanto-me assim. E ele estava... Batiam com as pernas para cá, para a cara, e eu sacudi e eu disse, calma,
calma, mamãe está aqui, calma. E ele fica calmo. Então, naquele momento, eu com a cara dentro da água, eu não conseguia respirar, eu tirava. E eu dizia, Senhor, ajuda. Eu disse uma vez, Senhor, ajuda-me. Eu senti uma coisa debaixo d'água. Eu estava com receio de pisar, porque aquilo era escorregadio. Eu digo, aquilo foi a mão, Senhor. Eu pus o pé, põe o pé aqui. Eu pus o pé e eu consigo tirar minha cara para fora para poder respirar. E eu fiquei ali a dizer, ajudem, 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 até que a minha irmã estava em casa, mas ela estava em casa. Ela vem ter, ela consegue puxar o bebê. Sem falar, pastor, pronto, depois nós fomos salvos, né? Sem falar que eu tive um acidente, eu capotei várias vezes com o carro. E dentro do carro, eu disse, pai, eu já não aguento. Para, por favor, porque eu comecei a sentir enjoada de tanto girar com o carro, girar. Naquele mesmo instante que eu disse, pai, eu não aguento, o carro parou. O carro parou automaticamente. E todo mundo que olhou para o meu carro e perguntou como é que você conseguiu sair desse acidente. O meu carro ficou completamente estragado, mas o sítio onde eu estava ficou intacto. Eu não tive nenhum ferimento. Eu não senti nada. Eu só senti eu girar. Nada me tocou, pastor. E outras orações escondidas. E é por isso que eu, em minhas orações, eu choro muito. Eu digo, eu não mereço. Eu não mereço. Louvado seja Deus, Alíria. Obrigado por compartilhar. Nossa, Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, né? Ele cuida da gente. Achei legal aqui que a Kézia compartilhou também aqui no bate-papo, né? Que ela teve uma resposta na última semana à oração e não teve muita encomenda, mas orou a Deus e pediu que Deus pudesse mandar pessoas ali para fazer a encomenda dos seus produtos, né? Do material que ela trabalha. E realmente Deus enviou, ele mandou a resposta que ela estava pedindo, no momento que ela precisava, no momento certo. Então, esse é o Deus que supre, é o Deus que nos vê, né? Que nos enxerga. Alguém mais? A Maria? Vamos lá, Maria. Abra aqui o seu áudio. Pastor, estão me escutando bem? Sim. Porque está falhando muito, eu quase não escutei o testemunho da irmã, quase não entendi nada. Mas eu quero dizer que Deus é o dono da hora e da prata, porque eu voltei a fazer... Eu tenho também várias coisas para falar, vou fazer assim um resumo rápido. Ele tem tudo, ele se importa com qualquer coisinha pequenininha que a gente peça. Ele me mostrou isso essa semana. Eu voltei a fazer meus estudos de computador, não sou muito bom nisso, né? Por isso também às vezes eu sumo, não sei como escrever uma coisa aqui e falar, então já é glória a Deus. E eu falei para Deus, eu tenho que estudar, eu já tinha feito e parado em novembro por causa do corona, lutei, levei um não na cara para não terminar as 80 aulas que faltavam ainda. E aqui na Alemanha a gente recebe auxílio, eu acho que no Brasil também. Então, Deus mudou a pessoa que estava cuidando de mim, me deu uma outra pessoa, eu falei com essa pessoa, uma mulher, e ela falou que sim. Então, primeiro eu voltei a estudar de novo, depois eu falei com o meu professor, eu falei, eu quero fazer, ele me prestou o laptop dele, né, para poder escrever e fazer online em casa. E aí eu falei para Deus, meu Deus, eu quero tanto comprar um laptop, mas eu não tenho. Eu tenho igual o Ricardo, como se disse, uma maneira muito fácil de falar com Deus. Eu vou passear de manhã, quando faço minha caminhada e convido Jesus, vem comigo, aí o tempo inteiro eu falo, as pessoas me olham, porque eu falo mesmo como que ele fosse do meu lado, eu às vezes nem percebo. Então, é muita coisa, eu não fico só pedindo ou agradecendo, eu converso mesmo. E aí eu falo, sabe, Jesus, assim, e falo. Aí eu falei, eu precisava de um laptop. Eu falei, Senhor, eu não tenho. E também eu estou no grupo Restaura com a Miriam, que é através da alimentação, a minha depressão, o meu transtorno bipolar, tudo está melhorando. Então eu falei, eu quero imprimir tanta receita, tanta coisa, mas eu não tenho. Aí eu falei com uma amiga minha que eu precisava, ela falou, eu tenho aqui esse aparelho, não sei como se chama, para imprimir, eu posso te presentear.
E isso foi nem uma semana depois que eu só tinha falado com Deus, não tinha nem realmente pedido, é só comentar. Aí chegou isso, depois, 2 dias depois, o meu professor fala, tem uma senhora que ela comprou um novo, ela quer jogar o velho dela, eu tenho para te presentear. O laptop, então eu ganhei um laptop entre 2 dias, uma coisa para imprimir, para mandar fax, e-mail, todas essas coisas, um laptop, e eu estou também costurando, eu estou fazendo algo também para as pessoas, para presentear bolsinhas. Eu falei para Deus essa semana, sabe, Deus, eu queria tanto ter panos para fazer, mas na Alemanha até 2 semanas atrás estava tudo fechado por causa do corona. Eu falei, e também não tem dinheiro, não estou trabalhando, não tem como eu comprar, mas eu desejava tanto, eu queria ter um tesouro de panos diferentes para fazer algo para vender e para presentear. Aí a vizinha em cima da minha casa, ela muda de casa. Eu falei para ela que eu estou arrecadando coisas para Angola, né? Que eu ajudo, eu encho o meu porão de roupa, sapato, tudo. Comentei que tem algumas pessoas da igreja angolanas que estão precisando, eu estou arrecadando. Aí, pastor, eu chego à noite em casa, coloco essas 2 sacolas dentro de casa e vou me embora. Outro dia eu falei, vou ver qual roupa que é. Pastor, essas 2 sacolas cheias de panos, de bolinha, de estrelinha, de Natal, de tudo que você imagina. E eu falei, meu Deus, se Deus se importa com um pedido tão simples para ter um pano para poder costurar, imagina, ele me deu essa frase, não se preocupa com o que você vai comer, que você vai vestir amanhã, os lírios são mais... né, Salomão tinha roupa tão bonita, igual os lírios do campo. Seus pássaros não trabalham, eu cuido. Imagina que eu não vou cuidar de você, a vida não é mais importante. Eu falei para Deus também, Senhor, eu preciso, assim, é incrível. Essa semana deu até certo um emprego de limpeza, porque fechou tudo. Eu não tenho o suficiente para pagar minhas contas. Eu falei, Senhor, eu estou preocupada, não sei. Aí liguei para uma amiga da igreja, falei, eu estou procurando urgente trabalho para, né, limpar uma casa de alguém. Ela me passou, liguei ontem, fui trabalhar, não, fui trabalhar ontem e consegui um emprego. Então, Deus, assim, foi 2 dias. Eu liguei na segunda, na terça, fui lá e já fui trabalhar ontem e agora o serviço já é meu, toda semana. E pouco, mas dá já para comprar uns remédios, um alimento, uma coisa. Então, eu quero dizer para vocês todos, eu duvidei no último tempo muito de Deus, falei, você não escuta a minha oração, nada se comove, mas ele trabalha em silêncio. De repente, de Deus acontece assim do nada, quando a gente menos esperar. Aí vem a resposta de Deus. Eu fiquei muito tempo assim, Deus, tu não me ouve, tu não tá me vendo, porque tu não me ajuda, que estou fazendo de errado. Não, é tudo preparação. Eu hoje falei para uma amiga, quando Deus dá, ele dá em abundância. Eu recebi até um guarda-roupa, eu ajudei na mudança, meu guarda-roupa quebrou, falei que eu não tenho como comprar, e a pessoa, através que eu ajudei, eu ganhei um guarda-roupa. Agora estou pedindo para Deus me dar alguém para me ajudar a montar, que sozinha eu não consigo. Mas ele é um Deus, ele se importa com as nossas orações. Ele se agrada quando você fala sinceramente e entrega. Então, isso para mim é um testemunho muito grande. Eu estou crescendo na minha fé porque eu vejo que eu tenho um Deus ao meu lado. Nós todos temos um Deus que realmente, na hora dele, ele responde, e às vezes também o não de Deus é para nosso bem, mesmo que a gente às vezes não quer escutar, mas eu quero dizer para vocês de ficar assim firme, a acreditar que ele dá mesmo, ele não nos desampara, ele jamais vai deixar um filho dele mendigar o pão, ou você deixar sozinho. Eu estou aqui totalmente sozinha com esse corona, minha família não está aqui, então, mas eu convido Jesus e ele está comigo, ele preencheu também esse vazio, e através do estudo com vocês eu falei, Senhor, me ajuda a estudar, me dá concentração, que a minha mente, né, às vezes eu tenho um probleminha, mas eu acredito que Deus está trabalhando, e esse estudo é uma bênção para mim, que a Miriam me convidou, né, convidou todos nós, e assim Deus está fazendo, né, e eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês. Isso, já falei demais, que Deus abençoe, obrigada pela oportunidade. Amém, amém. Louvado seja Deus, viu, Maria?
Deus seja louvado. Como Deus cuida dos pequenos detalhes, né? Sim. Como Deus cuida de tudo. É um Deus Amém. que se preocupa, né? Olha, temos Amém. aqui uma outra pessoa que está compartilhando, né? Ela diz assim: boa noite, já tive muitas experiências e uma mais simples foi eu estive com receio de falar com a patroa, né, para trocar o dia de trabalho, porque precisava fazer algo muito importante. Eu supliquei a Deus que agisse, né? E ela recebeu um telefonema recebeu um telefonema da patroa e pediu para trocar o dia, porque ela precisava de mim no outro dia. Olha só que maravilha. Glória a Deus. A Raquel compartilhou aqui com a gente, né, como que Deus cuida dos detalhes e muda a mente até do nosso patrão, da nossa patroa, enfim, das pessoas que estão ali, né? Pessoal, o nosso tempo acabou avançando aí, mas se tem alguém aí que não vai dormir se não conseguir compartilhar o que Deus Sou eu. vamos ouvir mais alguém. Se tiver mais alguém, Miriam, vamos lá. Pastor, eu posso falar? Pode. Nossa, vendo a Maria falar, assim, quando ela leu, né, o versículo ali no início, eu agradeci tanto a Deus, porque eu falo assim, Deus, olha que coisa mais... Eu olhando para ela, sabe, ela lendo, ouvindo a voz dela, e assim, agradeci tanto a Deus, né? Falei assim, Deus, olha ali, como que o Senhor é magnífico, né? E agora esse testemunho dela, nossa, meu coração tá bem alegre, assim, né? E eu fico muito feliz da gente ter essa possibilidade. Então, eu só queria, né, expor, mas eu quero falar sobre uma oração atendida que Deus tirou, me deu tranquilidade no momento, assim, eu acho que foi um dos momentos mais... Aliás, eu tenho vivido muitos momentos e que Deus tem me ajudado muito. Em 2019, eu me separei devido a uma traição que eu descobri, mas depois a gente passou um tempo separado, nós voltamos, mas não deu para a gente ficar junto. E eu morava no Brasil e tenho 3 irmãs aqui em Londres. Então, após, né, eu me divorciei e vim para Londres com o meu filho. Eu tenho um filho de 12 anos. Então, nós chegamos aqui em dezembro, né, e aí ele começou, né, em fevereiro ele já começou a estudar, levar a vida, mas ele estava sofrendo muito devido à questão da língua, enfim. E nesse contexto todo, eu nunca tinha me separado do meu filho, né? Então, desde a barriga, a gente estava sempre juntos, né? Eu já tinha vindo para Londres algumas vezes, mas ele sempre vinha comigo. E acho que foi em junho, num momento lá, ele falou que queria voltar para o Brasil. E eu, na hora, falei, impossível, imagina, o meu filho, né, com toda a questão da separação, né, um casamento de 19 anos. Então, assim, para mim, ele era o que tinha sobrado, assim, sabe? E eu falei, nossa, na hora, né? Mas, enfim, eu desci, né, saí do quarto dele, eu desci, e eu devo ter orado uns 20 minutos, e eu coloquei tudo para Deus, né, tudo assim, como era difícil para eu falava assim, Deus, como que eu vou deixar meu filho voltar? Então, assim, eu não aceitava, e eu orando, eu sei que quando eu terminei a oração, Deus falou assim, fica tranquila, a tua missão é aqui, a missão do Mateus é lá, eu vou cuidar dele. Então, assim, eu tive uma resposta de Deus, porque, assim, quem é mãe, quem é pai, sabe essa questão de se separar de um filho. Então, para mim, estava vindo de um processo de separação, para deixar essa criança voltar, com todo o contexto, né? Meu filho tem, assim, ele é obeso, e eu sempre estive ali, né, na linha, sabe, cuidando de tudo, lutando pela saúde dele, né, e agora voltar sem os meus cuidados. Então, assim, nesse momento Deus me mostrou também, falou para mim, que Ele ia cuidar. Então, assim, eu estou num processo, sofro diariamente por essa separação, não é fácil estar aqui e ele no Brasil, mas eu sei que Deus está cuidando e que Deus vai cuidar. Então, assim, foi um dos momentos mais difíceis para mim enquanto mãe, tomar essa decisão. Não foi uma decisão tomada, foi Deus que colocou no meu coração. Fica tranquila. E mais recentemente, né, e eu vivo em oração e ele me responde direto, mas mais recente, assim, nós aqui somos 4 irmãs, né? E 3 irmãs, nós nos juntamos, né? Nem combinamos nada de orar por outra irmã.
E assim, eu até meio que duvidei, né, assim, do que poderia acontecer, da forma que aconteceu, e de repente aconteceu algo extraordinário com ela, e foi assim, sabe, que a gente não conseguia nem, sabe, meio que falar, você viu o que aconteceu, como que Deus age? Então, assim, realmente a gente tem que quebrantar o nosso coração, a gente tem que se entregar. E a gente tem que viver, sabe? Tudo que vocês falaram aí, do viver, né, diariamente, ali pedindo, clamando, rogando a Deus, suplicando. E é quando a gente está tão conectado, como o pastor falou no início, que o que a gente pede para ele é a vontade dele, vai dar certo. E se não deu ainda, porque não é a hora. E esperar também, eu acho que é uma das grandes, assim, virtudes que nós precisamos ter, esperar e ouvir a voz de Deus, esperar, né, o que ele tem para nós. Eu sou muito grato porque tem muitas orações respondidas, assim. É isso. Louvado seja Deus. Obrigado, Miriam, por compartilhar, né? Se a gente fosse fazer uma vigília aqui, ia ter testemunho aí para a noite toda, eu tenho certeza, porque quando uma vai falando, aí vai lembrando outra situação que a gente viveu, né? E tudo, e Deus vai, o Espírito Santo vai nos conectando. É maravilhoso demais. Mas eu vou precisar sair agora com a minha esposa, mas vamos fazer uma oração agora, encerrando, né? Agradecer a Deus por esse momento. A gente não estuda a oração só na teoria, ali nos versos da Bíblia, que nos ensina que a gente deve orar. Mas quando a gente ouve vocês falando, é a oração se tornando real por meio da história de vida de vocês, do que Deus tem feito todos os dias. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar então? Pai eterno, nosso bom Deus, obrigado, Senhor, por essa experiência maravilhosa e enriquecedora nessa tarde e noite. Nós te agradecemos porque não só apenas lemos na tua palavra sobre a oração, mas a oração é algo real na nossa vida. O Senhor é real, mostrando que nos ouve, que nos atende, que não está a anos-luz de distância das nossas necessidades e clamores. O Senhor está perto. O Senhor está ao lado. Que a tua bênção seja sobre o pastor dessa igreja, que a tua bênção seja sobre os líderes da igreja e todos os irmãos e irmãs que estão conectados com a gente aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima semana aí. Pela graça de Deus, vamos estar juntos aí de novo, tá bom? Amém.